Olá, tudo bem? Bem-vindo a esta lição. Desta vez, vamos analisar a Scraping Web com o PicStudio. Vamos dar uma olhada neste site. Nesta página web, temos uma tabela com as informações de alguns usuários. Nesta tabela podemos extrair as informações, podemos extrair um único elemento ou podemos, por exemplo, navegar por este site e interagindo com o site. Isto faz parte das funções da RAPA, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer com as ferramentas e é algo que vamos enfrentar diariamente. Então, vamos ver como poderíamos extrair, neste caso, primeiro este elemento que é chamado de Camilo. Vamos usar aqui nosso PicStudio. Vamos ir às atividades web e iremos para iniciar o Google Chrome ou iniciar o Firefox. Mas antes de tudo isso, temos que ter certeza de que instalamos nosso add-on. Temos que vir aqui à nossa barra lateral esquerda, ir em Ajustes e depois clicar aqui para instalar a extensão Google Chrome. Neste caso, ele me diz para fechar o navegador Chrome, e tentamos novamente. Bem, eu já tinha a extensão instalada, então não preciso fazer isto aqui. Nós fechamos e voltamos aqui. Então, antes de mais nada, vamos iniciar o Google Chrome, vamos iniciar o navegador Chrome. É o que eu uso por padrão e vamos inserir a URL, então eu vou copiar e colar. Perfeito, isto me gera um output, que é meu navegador, então nós temos como output, web.core.webbrowser e neste caso, vou chamá-lo de Chrome em minúsculo. Excelente, vou copiá-lo porque vou precisar dele mais tarde, vou guardá-lo e isto tudo o que fará é abrir o Google Chrome, com este endereço específico, até aqui tudo bem. Agora o que eu quero extrair um elemento da web, para fazer isto posso usar uma ferramenta, que se chama obter o valor de um elemento web, isto vai me perguntar inicialmente que tipo de elemento vou procurar. Tenho vários tipos de elementos, há o ID, a class, há o nome, o chata, eu recomendo que você trabalhe quase sempre com o ID, ou com a class, e o chata. Os nomes podem ser diferentes, mas sempre temos que ir brincando, temos que ver o que é mais adequado ao nosso exercício. Se você pode capturá-lo por ID, excelente, se não, você pode ir pensando nas outras opções. Vamos fazer um exemplo, vamos fazer isso através do ID, o navegador padrão já me traz o Chrome. Que foi a que criamos anteriormente. Vamos inserir nossos parâmetros de busca. Neste caso eu quero que seja Camilo. Quando olhamos para nosso parâmetro de busca por ID não aparece absolutamente nada, o que significa que este elemento não tem ID. Então, também podemos ir revisando cada um desses parâmetros de busca e avaliando se está ou não funcionando corretamente. Neste caso, vou usar o chata, e selecioná-lo. Aqui ele me gerou o seguinte parâmetro, aqui eu posso modificar, eu posso verificar, neste caso tem todas essas informações, mas eu posso clicar aqui em verificar, então ele está verificando. Se eu venho aqui à página web, vemos o que está destacado e está tudo certo, clico em OK e agora vou apresentar. Vou vir aqui em básico e eu vou até janelas de mensagens. Então, eu não lhe disse onde iria salvar o resultado, vou salvar em VSTR primeiro valor. E vamos copiar. Vamos colar e vou fechar o site e executar. Agora está navegando pela página web. E capturou o primeiro elemento, vejam, é Camilo e é o primeiro elemento. Mas e se eu quisesse extrair toda a tabela? Se eu quisesse extrair a tabela inteira, teria que criar uma lógica para ir um a um para capturá-los, ou começar a arrastar um por um desses obter valor, mas não é algo que seja recomendado. Recomenda-se identificar de preferência o padrão e fazer um for, para analisar o filas e colunas, se esta for a única alternativa. Neste caso, o PicStudio tem um recurso de scraping, que é o assistente de extração de dados.
Este assistente de extração de dados nos permite capturar informações estruturadas, como neste caso, tem uma tabela e podemos retirar as colunas de que precisamos desta tabela. Vamos ver como ele faz. Vamos arrastar aqui a assistente de extração de dados, então aqui ele nos pede para abrir o navegador, já o temos aberto e ele nos permite selecionar o elemento com o qual você deseja iniciar o procedimento de extração. A seguir, eu lhe digo que o primeiro elemento é este chamado Camilo. Depois me pede para selecionar um elemento similar ao anterior para criar um modelo do que deve ser extraído, então o seguinte elemento é este Mar, já identificou o assistente de extração, que é o padrão para capturar tudo daqui para baixo e podemos lhe dar um nome. Então, não quero que se chame coluna 1, mas quero que se chame enames, e clico em seguinte. Aqui neste caso apareceria os dados da vista prévia. Mas no momento não temos dados da vista prévia, porém não quero apenas capturar Camilo, Mar, Maurício, e todos esses nomes, eu também quero capturar o last name, e, por exemplo, o salário. Então, como posso fazer isso? Eu vou em extrair dados associados e eu selecionarei neste caso Duarte Montes e eu não digo que eles não names, e sim, last name, eu clico em seguinte e pronto. Agora eu seleciono a última coluna, que neste caso seria o salário. E vou solicitar outra vez extrair dados associados, seleciono o primeiro. Seleciono o segundo, eu nomeio com salário, clico em seguinte e agora está. Super, isto cria esta atividade chamada extração de dados, que também podemos obter daqui diretamente, só que o assistente nos ajude muito para construir isto e aqui podemos ver se abrimos diretamente qual é a estrutura. Então, neste caso estamos criando 3 colunas, uma que é chamada de names, outra que é chamado last name, outro chamado salário, e estamos capturando a estrutura de cada uma dessas colunas. Vamos clicar em OK, e agora vamos apresentar estas informações. Mas antes de apresentá-las precisamos salvá-las, então onde salvamos? O resultado é em um tipo de data table, então, vamos salvá-lo em uma data table, e vamos chamá-la VDTB tabela dados. Um Ctrl C, e vou clicar em Agora. Se vocês se lembram, em nossas lições passadas, vimos como transformar uma data table em um string. Vamos usar o uso de coleções, tabela e tabela de linhas. Assim, esta tabela de linhas nos permite através de um separador que pode ser tab, pode ser vírgula. Acho que vou usar tab nos solicite por padrão, traz a VDTB tabela dados. E nos pede um output, e este output é uma string, então vamos nomeá-la como VSTR tabela dados e vamos apresentar essa string. Vamos salvar e fechar nosso navegador. Então, agora está funcionando, navega diretamente para a página web. Captura o primeiro elemento e clique em OK. Esperamos um momento, deve estar capturando o resto das informações. Então aqui está o nome Camilo, o sobrenome Duarte, e o salário que é este. Portanto, vamos corroborar se o nome é Camilo, é correto, o sobrenome é Duarte, é correto e o salário é 50.000 é correto. Agora Mar, Montes e sobrenome salário 62.400 está correto. Vejamos, por exemplo, o da Ariadna Antonieta de 65.150 e assim por diante com o resto dos nomes o sobrenome que podemos ver que é Elizabeth e assim capta as informações corretamente. Vamos para clicar em OK e pronto. Desta forma, podemos trabalhar diretamente com a Web Scraping, como extrair esses dados e como captar essas informações e processá-las. Vejo você nos próximos vídeos.